Que Deus abençoe você nesse exato momento. Que Deus venha cuidar de ti, da sua casa, de tudo que você tem. Que o Criador dos céus e da terra esteja cobrindo você com a glória, com a paz do alto dos céus nesse dia de hoje. Eu tenho um recado direto para você nesse exato momento, já no início dessa programação. Algo que vai edificar, fortalecer, abençoar você poderosamente. Algo que vai mudar você agora, que está no momento, talvez, de tantas decisões, instabilidades. Você está num momento que precisa de um direcionamento. Eu quero dizer para ti, calma, não tem nada perdido. Calma, Deus está com você. Calma, o Senhor vai guerrear a batalha junto com você. Olhe para o alto, confie no Senhor e Deus vai trazer a vitória sobre a sua vida. Eu estou aqui nessa programação para poder abençoar você em nome de Jesus. O programa diz Palavra Urgente. Hoje, nesse dia, eu quero mostrar a você como Deus cuida de tudo. Como Deus resolve tudo. Eu tenho aqui algo para mostrar para você da parte dos céus, um testemunho espetacular. Eu posso falar um pouquinho que eu presenciei, participei um pouquinho diretamente no que aconteceu na vida da dona Catiane. Uma mulher de Deus que viveu uma situação que infelizmente alcança milhões e milhões de mulheres. Perda. Você vai ver ela falar que tipo de perda ela teve, que tipo de batalha que ela enfrentou, que tipo de situação difícil que ela viveu. Mas ela se agarrou a algo que ajudou muito a ela. E que eu quero que você se agarre para você vencer, superar e mudar a sua história de vida. Repito, não tem nada perdido não. Deus é maravilhoso. Eu quero que você venha junto comigo embarcar numa história maravilhosa, numa história que vai ser para muitas mulheres que estão me acompanhando agora mudar a sua história de vida. Esse é o programa Palavra Urgente, que vai edificar você. E eu quero começar esse programa mostrando para você como Deus, Ele trabalha na vida de quem confia no Senhor. Solta a produção. Nós temos um filho hoje de 10 anos, que é o Felipe, e quando ele tinha aproximadamente uns 6 anos, isso em 2020, nós decidimos que a gente ia ter outro filho. Acho que um mês, mais ou menos depois, eu já engravidei. Nós estávamos na época na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí ficamos muito felizes, tudo com a gravidez, né? Para o espanto da família, ainda no início da gestação, as coisas não saem como esperado. Aí fomos fazer os exames, o bebê estava tudo bem, o primeiro ultrassom. A gente queria muito engravidar, como diz assim, queríamos ficar grávidos. E a gente já tinha o Felipe e a gente pensou nosso entendimento que seria normal. A gente já teve o Felipe, né? Quando estava mais ou menos com umas 9 semanas, a médica solicitou um novo ultrassom. Quando a gente foi realizar esse ultrassom, o médico identificou que o coraçãozinho tinha parado de bater. Então foi um aborto espontâneo. Em meio à dor da perda, Catiane se apega à palavra de Deus para que volte a ter a esperança de ser mãe novamente. Foi um momento muito difícil, né, do período do aborto, que às vezes as pessoas não têm essa noção como é realmente um aborto. Só perdeu, não sente nada, você não teve o filho, não. Foi todo um momento assim bem difícil. Mas a gente pediu uma palavra para Deus, né? E aí Deus me deu uma palavra em Eclesiastes que fala assim: o sol se põe e nasce de novo, e tudo volta ao seu lugar, né? Então eu compreendi naquela palavra que aquele não era o momento. Não era o momento de a gente ter filho. Deus queria um outro momento para a gente gerar, né, um novo filho. Só quem passa sabe, né? Como é difícil, como é complicado. Nós temos uma reportagem da Organização Mundial da Saúde falando sobre aborto espontâneo. Como muitas mulheres sofrem com essa situação. Não é só uma perda física. Parece também que vai sendo carregado a esperança, vai sendo carregado uma série de coisas. Mas deixa a reportagem falar sobre um pouco desse assunto.
Segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde, o aborto espontâneo pode ser definido como a interrupção involuntária da gravidez até a 20ª semana de gestação. No ano de 2023, a atriz Sharon Menezes revelou ter sofrido um aborto espontâneo e que passou por um momento difícil na vida após o ocorrido. As causas mais comuns são alterações cromossômicas, problemas no útero, idade avançada, tabagismo, alcoolismo e diabetes. Os principais sintomas desse mal são sangramento de intensidade variável, dores na região do abdômen, pelvis e vagina e expulsão de coágulos sanguíneos. Para continuar falando mais sobre aborto espontâneo, nós temos agora aqui uma matéria, um especialista falando da questão de como reage o organismo de uma mulher. Ela vai falar com muita propriedade sobre esse assunto para que você veja como as coisas são. Acompanhe essa matéria. O aborto espontâneo é a perda natural da gestação antes de 20 semanas da gestação. Então, a gente perde aquele embrião, a gente perde aquele bebê antes das 20 semanas. Isso pode ser causado por um problema genético no embrião, isso pode ser causado por infecções, problemas hormonais também. Sim, eu posso ter uma ameaça só de aborto, em que eu tenho um sangramento, mas aquele feto ainda é viável. Eu posso ter um aborto em que ele acontece, mas ele é retido, ou seja, aquele feto não está mais vivo, mas está ali retido dentro do útero. E posso ter um aborto completo, em que realmente ele não vai estar mais dentro do útero, aquele feto já é eliminado. Os sintomas sangramento, cólica, dor lombar e a queda súbita daqueles sintomas de gravidez, por exemplo, melhora muito súbito do enjoo. Tipos de tratamento, se for uma ameaça, você vai fazer um repouso, vai acompanhar seguimento clínico. Se for realmente um evento que tenha acontecido, pode ter uma eliminação espontânea, mas pode ser que seja necessário fazer alguns procedimentos, por exemplo, como uma curetagem. Se eu tiver um sangramento importante, eu posso ter uma hemorragia, que aí é um caso mais grave, sim. Você acompanhou uma palavra técnica, do assunto, que atinge milhões de mulheres. Aborto espontâneo. E aí vem aquele problema, aquela dificuldade, você já começou a ver a dona Catiane falando da situação que ela viveu no início, da situação, o aborto que ela teve. Ela vai continuar falando um pouco mais dessa situação. Acompanhe, por favor. Após a primeira perda, o casal ainda passa por muita luta. Ela engravidou novamente e ela perdeu. E essas duas gestações, ela teve que fazer curetagem, muita luta. Aí a gente foi para a terceira vez, ela ficou grávida a terceira vez. E ela perdeu. Então eu comecei a fazer uma bateria de exames, fui em vários médicos, vários especialistas, nada foi comprovado, Eles disseram assim, olha, pode ser alguma deficiência, pode ser um aborto espontâneo, que é uma má formação e o corpo acaba expelindo, esse feto. Pode ser vários motivos, a gente não tem uma explicação correta, assim, certa, E aí no momento a gente fica assim um pouquinho, triste, Mas eu falei, não, vamos se apegar na palavra, no tempo de Deus vai acontecer. Aí aconteceu que, então, em 2023, nós fomos transferidos aqui para o Rio de Janeiro e aí estávamos com a mente, assim, na mudança, E aí, acabei engravidando. Também vem bate aquele susto, que dá um susto, Bate aquela dúvida no coração. Aí o diabo vem com aquilo, mas será mais uma vez, Você já teve 3 abortos, mais uma vez, não vai dar certo. E essa quarta gravidez foi logo quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E foi até o escritório do missionário, a gente contou para o missionário tudo que ela tinha passado, todo o período, todo o processo. E o missionário fez uma oração junto conosco. E eu lembro até hoje que ele disse assim, Deus, que tudo corra bem e nesta gestação nada vai dar errado. Tudo vai ser dirigido por Deus, o Senhor está no controle de tudo. E quando o missionário orou, eu tomei posse, mas foi uma coisa assim, eu falei para o meu esposo, foi tão certa no meu coração. É lindo demais, A gente vê o agir de Deus na vida de quem confia no Senhor. Você imagina,
1, 2, 3, e quando vem a quarta, vem a lembrança do que já aconteceu. Como vai ser daqui para frente? Aí ela foi a palavra, foi a presença de Deus. E eu quero levar você, casal, porque não é só a mulher que sofre, o casal sofre. Porque são uma só carne, né? Esse programa hoje é dirigido para os casais aí. Sofre muito. Sonhos frustrados, roupinhas, projetos, sonho, a soma do amor com a alegria que se torna na vitória, né? Que parece que não vai se concretizar. Quero deixar uma palavra para você. Teve uma mulher na Bíblia que ela era estéril. Um pouco mais pesado que aconteceu com a irmã Catiane. E o anjo do Senhor veio até o marido Abraão e falou, Gênesis 19:14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Olha, minha irmã, eu sei que já teve várias tentativas, você já passou por vários processos, está passando um processo, talvez foi agora recente, a perda, né? Fez o tratamento, e aí você está meio desgastado, ou a senhora está meio desgastada. Eu quero dizer para você que não tem nada difícil ao Senhor. Eu vim aqui como anjo da igreja para falar a você, o tempo determinado, você gerará um filho, você dará à luz a uma bebê. Acabou esse período de sofrimento. Você vai sair dessa estatística de mulher estéril ou de um homem que não consegue gerar na sua esposa para um momento de muita felicidade. Não tem nada difícil para o Senhor. O tempo determinado Deus já sacramentou sobre a sua vida. Agora. E você vai ver o sobrenatural, o milagre de Deus. A dona Catiane viveu isso. Você vai acompanhar agora, nessa etapa, o desenrolar final dessa situação, que foi muito lindo, foi muito especial, o que Deus fez sobre a vida do pastor Michael e da irmã Catiane. Acompanhe. Até o final da gestação foi tudo bem, foi uma gestação muito tranquila, foi uma bênção e hoje a nossa bênção está aí, que é o Mateus. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 2023. Aí aconteceu uma coisa, a doutora, quando foi fazer a cesárea, ela tirou a cabeça primeiro do Mateus para fora assim e ele começou a chorar. Aí quando ele começou a chorar, eu olhando, eu gravando, ela olhou bem no meu olho, assim, ela tava com a máscara assim, ela olhou bem no meu olho, a doutora, e falou assim, ó, eu tardo, mas eu não falho. Eu quase caí para trás. E eu disse, como? Eu tardo, mas não falho. Tu quer que eu tire ele daqui? Eu disse, pode tirar. Aí ela pegou e tirou ele. Foi muito emocionante, assim, sabe? Ele nasceu. Eu perguntei pro meu esposo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele falou, sim, ele tá bem. Ele é perfeito, tá tudo bem. Aí a gente vê que realmente valeu a pena, né? A gente persistir, né, no nosso sonho. Principalmente na palavra e crendo na oração do missionário. O poder de Deus se manifestou e o Mateuzinho nasceu e tá essa criança com a mais linda do mundo aí. E aí a gente colocou daí o nome de Mateus Isaac. Mateus significa presente de Deus, Isaac que me fez rir. Então é o presente de Deus que me fez rir. Eu olho pro Mateus hoje e eu digo assim, Mateus, você é o milagre, né, na vida do papai e da mamãe, mas você também é a nossa persistência. Aleluia! Se você vê eles hoje, vê o Mateus hoje, vê o Filipão, vê o pastor Michael e a irmã Catiane, só a felicidade em pessoas. É o testemunho vivo do que Deus faz. Você quer fazer um pedido de oração? Vai aparecer aí o meu telefone para você enviar o seu pedido. 9698 11 859. Faça o seu pedido de oração. Estarei orando por você, acompanhando você. E a nossa igreja da Graça em Itaguaí está pronta para te receber. Sexta-feira, libertação, domingo, nós estamos no domingo da busca da vitória. Você vai estar buscando e Deus vai estar trazendo a bênção na sua vida. E eu quero finalizar o programa abençoando você, fazendo uma oração para que Deus venha trazer a bênção sobre a sua vida. Que Deus venha fazer o mover dos céus sobre você. Pai,
toma essa pessoa pelas tuas mãos. Abençoa a casa dela. Essa minha irmã que está na luta, esse casal, o Senhor possa cobrir com a tua glória, tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. E eu finalizo o programa insistindo em dizer, calma, não tem nada perdido. Deus é a sua vitória. Que Deus abençoe sua sexta-feira, que Deus abençoe esse final de semana. Seja espetacular, maravilhoso para você. Aguardo você aqui na cidade de Itaguaí para juntos buscarmos a Deus e vencermos essa guerra. Deus te abençoe.